Como eu disse, minha família vem de Belém. Eu quero que Belém seja melhor. Eu quero saneamento básico para as pessoas de Belém e não boteco. Eu quero que Belém tenha mais edifícios como o Teatro da Paz. Queria que tivesse boa infraestrutura, bons hotéis, que fosse limpo. Mas não, pro Lula já tá bom, porque tem boteco, tem música. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Aliás, isso serve de prova que os bombardeios aliados realmente destruíram Belém na Segunda Guerra Mundial, mas foram muito menos danosos para a cidade do que os governos de esquerda que foram eleitos para o Pará e para Belém. A esquerda é muito pior do que um bombardeio aliado. É um negócio impressionante. Aí tá lá, como sempre, meu querido Eduardo Paes, não posso poupá-lo da crítica, chamando de novo também o chanceler alemão. Ele não pode perder uma oportunidade de aparecer. Resolve chamar o chanceler alemão de nazista por dizer o óbvio. Ora, Eduardo, será que as pessoas preferem Berlim ou preferem o Rio de Janeiro? Você é prefeito do Rio de Janeiro há trocentos anos, desde 2009. Ou seja, 15 anos, aí teve um período Crivella, mas você está prefeito do Rio de Janeiro. Nesses 15 anos, todos os anos, quem que as pessoas preferem, para onde as pessoas preferem viajar? Para Berlim, que recebe 14 milhões de turistas por ano, esses dados estão até defasados, são de 2019, ou para o Rio de Janeiro, que não recebe nem 2 milhões. Berlim é quase 10 vezes mais visitada do que o Rio de Janeiro. Agora você imagina Belém. Então, se eu tiver que dar uma passagem para vocês aqui meus espectadores, para onde vocês preferem ganhar uma passagem? Para Berlim ou para Berlim? E como se a rede estatal da Coreia do Norte, o Globo, o Globo da Corte lá do Eduardo Paes, ou não fossem vergonha o suficiente, vejam o que o Lula respondeu ao chanceler da Alemanha. Ele falou comigo de fazer a COP30 no estado do Pará. Em Belém, tinha muita gente que não queria. Ah, vocês são loucos. Tem que fazer no Rio de Janeiro. Tem que fazer em São Paulo. Por que levar a COP pro meio do mato? Por que levar a COP pro Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão comprando um Guaraná muito caro. Uma água. Mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. Nunca reclamaram quando vão num show em qualquer lugar desse país o preço da água, o preço do Guaraná. Mas foram reclamar do Pará. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, estado de Belém. E eu acho isso importante. É muito mais importante do que uma fala idiótica. Porque o que o Lula está dizendo é que Berlim não oferece 10% do que o Pará oferece. A justificativa dele para esse argumento são os botecos do Pará. São os botecos do Pará. E isso mostra o que nós somos como civilização. O nosso presidente valoriza uma cidade não que tem saneamento básico, mas uma cidade que tem boteco, música e comida. É o pão e circo. E isso que impede que ele reconheça que o evidente, que óbvio que Berlim é uma cidade melhor que Belém, e que é claro, André Trigueiro, que há superioridade cultural. Ah, meu Deus, ele falou em superioridade cultural, ele é nazista. Essa ideia de que não existe cultura superior à outra é algo
tão imbecil que até o advento do pós-modernismo e o André Trigueiro, isso nunca foi pensado na história da humanidade. É evidente para o homem que existem culturas superiores e culturas inferiores. Ora, enquanto os romanos construíam as maravilhas arquitetônicas que duraram mais de 1 milênio e estão aqui até hoje, os povos da África ou das Américas moravam em cabana e barraco. Eu tive agora, uns meses atrás, no Museu do Vaticano com a minha mulher, e eu falei assim para ela, olhe a diferença. Enquanto nós estávamos construindo isso aqui no Ocidente, viaje à África e você vai ver que eles estavam fazendo aqueles bonequinhos de argila que parece aqueles artesanato com durepox que maconheiro vende na praia de Copacabana ou em Visconde Mauá. E aí o que é uma cultura superior? A cultura romana ou a cultura do Congo? Isso é evidente que você tem que reconhecer isso. Há características numa civilização que são superiores às outras. Higiene, por exemplo. Higiene é uma característica indiscutivelmente superior à porcaria. É indiscutivelmente superior que saneamento básico se sobrepõe a boteco. Que zelo ao patrimônio público é uma característica boa. Muito superior a um barzinho que toca música. Que o apreço à beleza, a construção de uma catedral é muito superior a um pato no tucupi. Povos mais honestos, povos mais confiáveis, povos que têm essas qualidades, evidentemente, obviamente, né, é um aglomerado, em ciência social tudo que é aglomerado não significa que é individual, evidentemente são melhores que os povos que não têm. Ora, você vai comparar a cultura de um povo que mutila crianças, arrancando o clitóris das meninas, com a sociedade ocidental, onde a mulher, mesmo com todos os problemas que a gente tem com o pós-modernismo, é protegida? Ora, se todas as culturas são iguais, são igualmente boas, apenas são diferentes, tem que haver uma equivalência cultural. E essa equivalência cultural não dura um segundo, porque as pessoas viverem mais seguras, viverem com mais liberdade, viverem mais bem alimentadas, viverem com mais segurança, é indiscutivelmente melhor do que as pessoas que não têm nada disso. Então uma cultura que produz mais pessoas assim é obviamente superior a uma cultura que produz música, boteco e dança, porra. Vai comparar a cultura da Alemanha com Belém do Pará? E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, eu já falei isso. A minha família da minha mãe é toda de Belém do Pará. Que, aliás, foi uma cidade destruída. Belém do Pará, no início do século XX, era uma cidade muito bacana. E, claro, todos os povos têm qualidades, mas um tem mais qualidade que outros. E, civilizacionalmente, ora, nós somos uma civilização inferior à Alemanha. Isso não deveria ser sequer discutido. Qual é a contribuição da Alemanha para a humanidade e qual é a contribuição brasileira? Ora, veja, a Alemanha tem, por exemplo, 114 prêmios Nobel. É o país do Max Planck, o pai da física quântica, do Werner Heisenberg, criador da mecânica quântica, do Gutenberg, que inventou a prensa móvel que permite que eu faça o que eu estou fazendo aqui, do Martinho Lutero, do Bento XVI, do Kant, do Schopenhauer, do Nietzsche, do Beethoven, do Bach, do Wagner, do Bismarck. Mas a música do Boteco de Belém é que é boa. Porra, essa fala, a fala desse imbecil que é o presidente da República do Brasil, ou do outro que veste o chapéu de carioca, lá do Zé Carioca, e fica dançando na escola de samba. Eu adoro escola de samba, mas você não pode achar que sua civilização pode ser construída em torno disso e não reconhecer a sua inferioridade. Porque você precisa reconhecer a sua inferioridade para aspirar a ser melhor. O Brasil é o país do Pelé, do Neymar, do Carnaval.
Mas se pensa, o Brasil teve o Santos Dumont. Mas o Santos Dumont teve que sair do Brasil e ir para a França para ser reconhecido. Enquanto os alemães têm Otto von Bismarck, o Brasil tem Getúlio Vargas. Enquanto a Alemanha tem Hegel, o Brasil tem Paulo Freire. E eu quero ser melhor como civilização, pô. Como eu disse, minha família vem de Belém. Eu quero que Belém seja melhor. Eu quero saneamento básico para as pessoas de Belém e não boteco. Eu quero que Belém tenha mais edifícios como o Teatro da Paz. Queria que tivesse boa infraestrutura, bons hotéis, que fosse limpo. Mas não, pro Lula já tá bom, porque tem boteco, tem música. Sejam honestos, vocês preferiam que Belém fosse mais parecido com uma cidade alemã ou mais parecido com uma favela que é hoje? E a minha briga, volto a dizer, é civilizacional para que Belém seja tão boa, que o Brasil produza cidades tão espetaculares como Berlim, como Munique. Pô, eu me lembro, a primeira vez que eu cheguei na Alemanha, eu fui Alemanha mais velho, eu devia ter acho que foi na Copa do Mundo de 2002. 2002? Não, 2006. Ou seja, eu já tinha ali uns 20 e poucos anos de idade. Eu cheguei em Belém pela primeira vez, numa cidade chamada Königstein, na Alemanha, que era perto ali de onde o Brasil estava ficando para os jogos e tal, e eu fui para a Alemanha para ver futebol. Você vê que não é uma razão civilizacional muito válida, né? E aí cheguei lá e eu me lembro de olhar a Alemanha e falar assim, caramba, os Estados Unidos são uma bosta. Porque não havia, cara, um cuspe na rua. Não havia, assim, uma cinza na rua. Parecia de mentira. As casas pareciam feitas de chocolate. Isso foi uma viagem icônica para mim, porque eu conhecia muito bem os Estados Unidos, eu tinha passado muito tempo aqui, estudado aqui e tudo mais. E fui para a Alemanha e falei, puta, os Estados Unidos são uma bosta. Aí peguei o carro e fui da Alemanha para a Suíça. Aí comecei a achar a Alemanha uma bosta. E aí depois você pega o carro e entra na Itália e você vê, não, na verdade a Itália é uma bosta. Pô, e a Alemanha e a Suíça são do cacete. Agora, isso de novo, é uma discussão civilizacional, porque quanto mais os alemães, por exemplo, a civilização declina. Quanto mais os alemães deixam os povos bárbaros entrarem na Alemanha com uma imigração descontrolada do Oriente Médio, uma população muçulmana crescente, eu não tenho a menor dúvida, e o declínio de Paris é um grande exemplo disso, de Bruxelas, mas que Berlim vai ficar pior do que Belém. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!